Pode começar, Neide. Olá, meninas, boa noite. Vamos dar início hoje ao capítulo de Isaías 46, mas antes vamos falar com nosso Deus. Senhor, meu Pai, meu Deus, neste momento, Senhor, entramos na tua santa, magnífica e gloriosa presença. E fazemos isso, meu Pai, para vir pedir para o Senhor estar na frente dessa meditação, Deus, para que o Senhor venha nos usar de uma forma tão grande, Pai, para que umas venham edificar umas às outras e também aquelas pessoas que venham assistir depois. Ó Espírito Santo, amarra todo empecilho contra essa meditação. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Bom, vamos dar início ao capítulo 46 de Isaías. O capítulo de 45, vemos que Deus usou Ciro para derrubar o Império Babilônico. Vamos dar início. A queda dos ídolos de Babilônia. Bel está batido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras. As cargas dos vossos fardos são, são canseiras para feras já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ebel e Nebo foram ídolos babilônicos. Aí vimos que, ao invés dos ídolos salvar a Babilônia, eles foram precisos ser carregados por animais, trazendo fardo tanto para os animais quanto os próprios idólatras. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e sois levado desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cabelos brancos eu vos carregarei. Eu vos fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos livrarei. Aqui é Deus falando do cuidado que ele iria ter com as pessoas, e mesmo assim aqueles idólatras rebeldes, ouvindo tudo isso e não deram ouvido. Aí até fez aqui uma observação. O Todo-Poderoso chama atenção e faz um apelo para o povo de Israel. E hoje não é diferente. Ele nos sustenta com as suas mãos poderosas e é ele que está conosco em todas e qualquer circunstância. Em Malaquias 3,6 tem um complemento desse versículo que acabamos de ler. Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer um Tô... paralelo. Logo no início, né, o primeiro e segundo verso, ele Hum, aponta para essa situação. Você fala que eles estão de um jeito, né, esses falsos deuses estão de um jeito que eles precisam ser carregados. E, na verdade, bom, são objetos, são feitos por mãos humanas, na verdade, não são deuses, e sem sombra de dúvidas, eles precisariam ser carregados,
porque eles em si mesmos não têm vida para que eles possam fazer qualquer coisa. Muito menos ajudar a Babilônia, que nesse momento vai sofrer a ação da Pérsia sobre os seus domínios. E eles vão cair, a Babilônia vai cair. Deus, nesse momento, ele quer situar o povo dele, mostrando que esses falsos deuses não foram suficientes para sustentar a Babilônia de pé, para protegê-la, mas que ele, Deus, é suficiente para ele sim carregar o seu povo, desde o início da formação desse povo até o final e a consumação de toda a sua vontade, de todo o seu querer. Então, o que a gente vai observar é que Deus vai estar traçando essa distinção para abrir a mente daquele que está ouvindo essa mensagem. O objetivo dele é abrir a mente. Quando a gente vê os deuses, o Bel é a mesma coisa que Baal, que é a mesma coisa que o Marduk para a Babilônia. E o Nebo, ou Nabu, seria como se fosse o filho de Baal. Então, você vai ver que a família de deuses não está valendo a pena, né? Nabucodonosor, inclusive, é uma alusão a esse Deus, né? Nabo protege os domínios da Babilônia. É uma homenagem ao Deus falso deles, né? Nabucodonosor, o nome é uma homenagem a esse falso Deus. Quando Deus traça esse paralelo, é justamente para fazer com que essas pessoas alarguem as suas mentes. Eu estava falando há pouco aqui com um colega e estávamos discutindo a respeito de algo, né? Um ponto lá. E ele teve uma interpretação. Eu já tive outra completamente diferente, né? Ele achou que as pessoas que haviam sofrido aquela ação, elas tinham esquecido do seu passado. Eu já pensei diferente. As pessoas que sofreram aquela ação tiveram a mente delas aberta. Depois que a mente de uma pessoa é amplificada, depois que ela é expandida, jamais ela volta ao seu tamanho original. Então, o objetivo de Deus é fazer com que essas pessoas entendam de uma vez por todas, ainda que a gente vai ver que existem ainda várias mensagens falando sobre idolatria, mas o objetivo de Deus é fazer com que o seu povo, inclusive a turma lá da Babilônia, compreendam que os falsos deuses não são nada diante dele, que sim é o Criador de todas as coisas, né? Então, ele é quem criou Israel, vai carregar no colo até o fim. Já esses falsos deuses estão sendo carregados por animais, porque os próprios homens que o fizeram não são capazes de os carregar, estão sendo carregados por animais, e o final é como no verso 2, eles mesmos vão para o cativeiro. Então, a Pérsia vai colocar a Babilônia em cativeiro, na escravidão, e juntamente os falsos deuses da Babilônia estão indo para a escravidão, estão indo para um aprisionamento, para um cativeiro, né? E Deus não, Deus está comandando tudo desde sempre. E é isso que ele vai defender, né? Falando sobre o caráter dele ao longo do texto. Isso aí. Bom, o 5. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Aqui é uma pergunta, né? Quem que pode ser comparado com Deus? Quem que pode ser semelhado a Deus? Ninguém, né? Aí o 6. Gastam o ouro da bolsa e pesa a prata nas balanças. Assalaria o ourives e ele faz um deus, e diante dele se prostra e se inclina. Sobre os ombros o toma, o levam e o põe no seu lugar. Ali fica em pé, do seu lugar não se move, e se alguém clama a ele, resposta nenhuma dá. Nem livra alguém da sua tribulação. Mais uma vez falando da idolatria.
dos falsos deuses. Paga alguém para fazer aquelas imagens, põe lá, imagem que não se mexe, pergunta algo, não responde, e ainda há quem permaneça nessa idolatria, crendo naquela imagem. Neide, Oi. só para complementar aqui, Hum, ainda sobre o verso 5, você observa que Deus está fazendo uma pergunta ao seu povo. sim, E o objetivo dele é fazer justamente com que essas pessoas pensem. Vocês vão me comparar ao quê? Né? Não é Deus que está se comparando a nada. Ele pergunta, vocês vão me comparar ao quê? Vocês vão me comparar com esses ídolos? E aí ele começa a descrever esses ídolos, né? Ele continua descrevendo hum, esses ídolos, que são constituídos, feitos, elaborados por mãos humanas, que têm que ser conduzidos por mãos humanas, e as mãos humanas, ou melhor, e a mente humana se submete à obra de sua mão. É muita estupidez. Ver o que Deus quer fazer é justamente trabalhar na mente da pessoa. Né? Ele não quer apenas levar informação, ele quer provocar uma mudança de pensamento. É necessário que a pessoa realmente pense diferente para compreender o que Deus quer dela. Se a pessoa continua com a mesma mente pequenininha de quando não conhecia Deus, vai ter muita dificuldade de entender todo o propósito de Deus. Né? Então, Deus está começando aqui muito raso, vamos ponderar. Ele está sendo muito raso, está sendo bem superficial quando ele aponta para a crença em falsos ídolos e ele aponta para aquilo que ele é. Né? Ele não está sendo, ele não foi, ele é, ponto. Ele sempre será, sempre foi, ele é. Como é que uma pessoa tem um Deus tão poderoso como esse, que tudo criou, e vai se submeter a deuses que foram obras da sua imaginação? Então, vamos pensar dessa forma, vamos entender dessa forma, que o que Deus quer é abrir a mente daquelas pessoas. E para a gente também, né? Deus quer abrir a nossa mente para verdades que ele vai ampliar depois. Ele está começando raso, ele vai aprofundar. Ele quer que a gente esteja sendo, de fato, receptivo para toda a grandeza de conhecimento que ele vai nos acrescentar. Fala, Rosa. É que nem eu estava observando essa semana, essa não, há uma semana atrás, pelo menos no tempo que eu consegui ver, porque eu procuro acompanhar o máximo, e o bispo estava falando, tanto o bispo Macedo quanto o bispo Renato, eles estavam falando sobre inteligência, que se a gente raciocinar só um pouquinho, né? É, a, a, começa a explanar para quem é da fé, mas para quem está de fora também. Está chegando agora, as pessoas mais recentes. Também pode usar a mente. As pessoas têm preguiça de pensar, de medir. E ele está falando assim, a quem você vai me comparar? Você vai me comparar? É complicado às vezes assim falar certas coisas, a gente tem que, né, vigiar. Porque aqui a ideia não é atacar, é abrir o entendimento, né? Para nos ajudar, nós que já somos da fé, para nos edificar, abrir a nossa mente e ajudar outras pessoas que não têm nada a ver com a fé, mas que de repente é, clicou aqui e está começando a assistir por curiosidade. Você vai me comparar a quem? A um Deus que um anônimo fez? Que, se for comparar um Deus de barro, um Deus de metal, qualquer tipo de figura, desculpa que tem uma hóspede hoje, viu? Só um minuto. Só um minuto. Desculpa, gente. Aí então, você vai me comparar a quem? A um determinado Deus que foi feito sob medida. Trouxe a máquina?
É isso mesmo. Tem jeito não. A gente vai ter que se dividir com a família dentro de casa. Normal, normal. Tô com Lilica, que é impossível, é a dona da casa. Então, você vai me comparar aqui, é um Deus que foi feito sob medida por você que tem consciência, tem mente, tem entendimento, tem coração, você fala, ouve, vê, você vai me comparar, eu que sou Deus verdadeiro, a um boneco, a uma escultura, na verdade, dizendo que você fez, não tem como. Você vai me comparar a quem? Uma entidade que você se consulta. Quem te garante, baseado em quê? Se você tem a palavra para meditar e fazer prova da própria palavra. Ele chama a gente a inteligência e chama os de fora também a inteligência, a questão de raciocínio. Você vai comparar a algo que você mesmo criou? Quem é maior? O que você criou ou você? Que ouve, fala, anda, tem capacidade, né, intelectual, acadêmica, né? Tem pessoas que são mais elevadas. Então, como que você pode ficar, né, se submetendo ou se rebaixando para coisas que são inferiores até a você? E por que não dar ouvidos à palavra e fazer a prova de mim? Que eu sou Deus, né? Segundo Deus fala. Então, é um alerta, e o bispo estava falando sobre inteligência. A fé trabalha com inteligência, a nossa fé é com inteligência. A gente não precisa de ninguém para nos intermediar. Nós temos os líderes espirituais, que são os pastores, para nos guiar. Mas você também pode fazer o seu esforço, abrir a sua mente, e Deus pode também falar com você. Então, é uma questão de priorizar, é uma questão de inteligência, é uma questão de raciocínio, de meditar, de pesar as coisas, né? Porque você não pode, a gente não precisa comer na mão de ninguém. Deus quer que a gente coma dele, porque ele é o próprio alimento, é o pão da vida, a água, e ele quer que a gente se alimente dele. Então, usar o raciocínio, trabalhar com a nossa. Não é só uma fé sensacionalista, não é uma fé sensacionalista, nem um fanatismo. É a fé, a razão acompanhada com a sua inteligência, para que você tenha a sua experiência com Deus. Perfeito. Segue, Neide. Mais alguém? Não. Vamos para o versículo 8. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó prevaricadores. Mais uma vez, Deus chama a atenção do seu povo. Lembrar de tudo isso que está vendo e trazer na sua memória, como a Rosa falou aí, né, para estar usando a sua inteligência, a nossa inteligência. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outra semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Tudo que ele falou que vai acontecer é porque ainda vai acontecer. Se não aconteceu, vai. Que chama a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse. E assim o farei vir. Eu o formei, também o farei. Ô, dona Lília, esse ouve aqui está se referindo a Ciro, é? Sim, senhora. Sem sombra de dúvidas. Então, a gente vai ter aqui algumas alusões, né? Algumas metáforas, né? Ave de rapina, que vai ser justamente o Império Persa, não vai ser um falcão, um gafião, né? Então, a, a, a imagem, ou melhor, a fala é ilustrativa, mas apontando para a ferocidade dessa nação que está vindo contra a Babilônia, né? Se você pensar numa ave de rapina, imediatamente você vai pensar
e uma ave que é caçadora, que ela mata, entendeu? Que ela é preparada justamente para a caça. Aponta, né, para uma nação que vai vir preparada para destruir. Então, a gente vai ter aqui a ave de rapina, a gente vai ter aqui a terra remota, que é de onde vai ser chamado o homem do meu conselho. A terra remota é justamente a casa do próprio Ciro, que no caso era Média, né? A terra da Média. E o homem do meu conselho é o próprio Ciro, sem sombra de dúvidas. Então, nesse momento, Isaías está falando sobre uma sentença que vai haver sobre a Babilônia, um juízo que vai acontecer sobre a Babilônia, né? Um juízo que, inclusive, vai trazer, vamos concordar, vai trazer sofrimento, vai trazer dor, vai trazer destruição. E quem está trazendo isso sobre a Babilônia? O próprio Deus, né? No capítulo passado, a gente mencionou sobre isso. Pô, Deus faz o mal, que ele afirma, né? Eu faço o mal, eu faço o bem. Deus não é perverso, Deus é amor e carinho. Não, não, tem essa conversa não. Quando é momento de decretar juízo, não pense que juízo vai ser uma coisa suave, vai ser uma coisa tranquila. Não, vai ser algo que implica em sofrimento, dor e destruição. E aí a gente vai ver aqui que ele chama essa ave de rapina de uma terra remota com o homem de seu conselho. E ele ainda fala assim, porque assim o disse, eu falei que teria de ser assim, assim o farei. Ele vai cumprir tudo aquilo que ele já planejou. Ele conclui, eu o formei e assim também o farei. Quando ele sinaliza para essa ideia do eu o formei, é porque está embutido nisso aí, nessa criação de Deus, um propósito. A formação do Império Medo-Persa tinha um propósito. Estamos falando só do Ciro, não estamos falando só daqueles povos que, na verdade, são pagãos. Estamos falando de toda uma conjuntura que Deus criou, Deus propiciou, Deus permitiu que acontecesse por um propósito dele pessoal. E ele conclui: assim o farei. Né? Assim o farei. Existia sobre a Israel, existia sobre Israel um jugo. Deus está vendo aqui a hora do fim do jugo. E ele vai fazer com que haja um outro jugo, um outro juízo. Primeiramente, ele fez um juízo sobre Judá, e agora ele vai fazer um juízo sobre a Babilônia. E assim ele vai fazendo de acordo com a necessidade dele, com a vontade dele, mas sempre para beneficiar o seu povo. Em particular, aqui estamos falando de Israel e Judá. Beleza. Mas a gente sabe que o povo dele não se resume a Israel e Judá, né? É todo aquele que o serve. Antes que a gente vá para o verso seguinte, eu só quero dar uma volta aqui, uma retrocedida. No verso 8 e 9. Ele usa como parâmetro, ou faz com que a gente use como parâmetro as coisas que vivemos no passado, as coisas que Israel viveu no passado. A gente vai saber sobre o futuro de alguém avaliando o seu presente. De acordo com o seu presente, a gente vai saber o futuro. Da mesma forma, a gente pode avaliar o futuro vendo o passado. A fidelidade de Deus, ela vai permanecer até o fim, até o futuro? Ele fala assim: olhe para o passado. Faça uma comparação. Observe tudo o que aconteceu. Observe que eu falei que ia acontecer e aconteceu. Obviamente que para tudo isso existe a necessidade de um tempo, de um lapso de tempo.
Pode ser curto, pode ser longo. Obviamente que aqui a gente está falando de um tempo longo. Não estamos falando de décadas. A gente já está falando aqui de centenas de anos e até mesmo de milênio. O que Deus está obrigando Israel a fazer é olhar para toda a sua própria história e ver quem sempre o sustentou, ver quem sempre o carregou. Vamos avivar na nossa mente que as palavras de Isaías, nesse momento, não são para um povo que está sofrendo juízo, é para um povo que está praticando a idolatria. O juízo vai vir depois. Depois do juízo, vai vir a libertação. Vamos manter essa linha de raciocínio. No momento que Isaías está anunciando essa mensagem, essa profecia, Judá está feliz da vida, só que está envolvido com a idolatria. Vai cair sob o domínio da Babilônia. E depois a Babilônia vai cair sob o domínio do Medo-Persa, quando Deus entender que foi o suficiente para que Israel se convertesse, para que a mente dele se abrisse. Tá? Então, olhe para o passado, olhe para a sua história e veja quem você realmente tem que adorar. Quando ele pergunta, você vai me comparar o quê? É uma pergunta retórica. Qual é o objetivo da pergunta retórica? Provocar a sua mente, provocar o seu pensamento, obrigar você realmente a pensar. O objetivo da pergunta retórica não é esperar realmente uma resposta, mas obrigar aquele que ouve a pensar. Todo o texto é para que Israel abra sua mente. Quando ele fala do homem do seu conselho, é interessante, né? Porque a gente fica pensando assim, poxa, uma pessoa que dá conselho é uma pessoa sábia, né? Uma pessoa na qual a gente pode dedicar, sim, alguma confiança, a quem a gente pode buscar no momento da dificuldade, no momento, inclusive, da dúvida, etc. E ele fala de Ciro como homem do conselho. É bem interessante ele apontar uma pessoa idólatra como alguém em quem buscar conselho, né? O objetivo é apontar que realmente Ciro vai ser, por um tempo que seja, a gente não sabe toda a história de Ciro, mas por um tempo que seja, ele vai ser ungido de Deus. Então, com certeza, ele vai ser usado por Deus. E aqui ele fala que vai ser o homem do meu conselho, né? Pode seguir. O 12. Ouve-me, ó duros de coração, o que está longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Vou ler aqui na outra versão. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar? Mas eu vou fazer chegar logo a salvação que prometi. Ele não vai demorar, e em breve eu conseguirei a vitória. Eu salvarei os moradores de Sião e repartirei com o povo de Israel a minha grandeza. Executa, executa tudo segundo a sua vontade. Ele cumprirá o que prometeu, e o segredo é confiar e obedecer. Mas alguém consegue perceber, quando ele fala aqui no verso 13, não, no 12 mesmo, ele está falando das pessoas duras de coração, como Neide trouxe aí as pessoas rebeldes, né? As pessoas desobedientes. Quem são essas pessoas? Ele está aqui falando com a Babilônia? Não. Não, está falando com Israel, está falando com Judá. Né? Por que que eles são rebeldes? Por que que eles são transgressores? Por que que eles são de dura cerviz, de duro coração?
Porque eles não estão obedecendo a Deus. Deus está exigindo aqui o quê? Adoração única. Fujam da idolatria. Confiem apenas em mim. Só que é o momento em que eles estão vivendo idolatria. Aí ele chega e fala: vocês estão longe da justiça. Longe da justiça. E aí ele fala: faço chegar a minha justiça. Para mim, esse é o momento onde ele anuncia que a justiça de Deus para esse povo rebelde vai ser justamente o domínio da Babilônia. E aí ele já manda a mensagem de esperança junto. Faço chegar a minha justiça e não estará longe. E a minha salvação não tardará. Então, vocês vão sofrer a minha ira, mas olha, vai ter o momento da salvação. Então, nesses 2 versos ele aponta por que Israel, Judá, vai sofrer esse juízo, que na verdade é em busca da justiça de Deus. Deus está fazendo justiça. E logo em seguida, ele fala, mas a minha salvação não tardará. E eu acho bacana que ele fala, estabelecerei em Sião a salvação. Na minha cabeça não tem outro que não seja Jesus. Não sei se vocês pensaram aí de uma forma diferente, mas a salvação vem através do Senhor Jesus, que vai ser estabelecido em Sião, em Jerusalém. E aí ele continua. E em Israel, a minha glória. Por que a glória de Deus vai ser estabelecida em Israel? Justamente por causa de todo o testemunho de Israel. A glória dele, a glória de Deus, será manifesta em toda a existência de Israel. E até hoje. Teve aquela rainha que perguntou, né? Me dá uma prova, ou foi o rei, né? Me dá uma prova que Deus existe. Aí o súdito dele fala, Israel. Todas as nações passaram, Israel continua lá, é o povo de Deus. Está lá, está protegido, está guardado. Sempre tem um remanescente. Sempre sobra um remanescente. Israel depois cresce, cresce, cresce e novamente é formado. Então, a glória de Deus, ela também está sobre as nossas vidas. Quando? Através do nosso testemunho, através do nosso fruto, né? E eu vou aqui falar sobre o fruto, não apenas como ganho de almas, mas o fruto você manifestando a sua transformação, o seu novo nascimento, a sua regeneração em Cristo. O fruto do Espírito Santo. Você manifestar um novo proceder, um novo comportamento, isso também é fruto. E isso para Deus pesa como glória, porque o nosso testemunho glorifica a Deus. Então, voltando ao texto, estabelecerei em Sião a salvação. Israel vai voltar para Sião, mas a salvação vem dos judeus, não é necessariamente Israel, é o Senhor Jesus. E em seguida ele deixa, né, que Israel vai ser a minha glória, porque vai ser o testemunho vivo do cuidado de Deus, do poder de Deus, da criação de Deus e por aí vai. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa aí, pessoal? Maiana? Isis, Maiana vai abrir aqui o áudio, em seguida a Isis. E a gente vê o apelo de Deus a todo instante, dizendo para eles que se eles confiarem em Deus, eles vão estar seguros, vão estar protegidos, porque Deus ele sustenta, ele guarda, ele fortalece, ele supre e surpreende, né? Muitas vezes a gente é surpreendida por Deus. Ele faz algo que a gente nem esperava que acontecesse, por amor de nós, mas principalmente por fidelidade à palavra dele. Como ele diz, né, que eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito,
E ele está mostrando para esse povo que ele vai mandar, ninguém vai mandar nos outros. É tipo assim, aquela hierarquia, Ciro vai dominar a Babilônia, mas eu estou dominando Ciro. Eu sou maior que qualquer outra coisa. Não tem ninguém acima de mim. Ele mesmo fala, eu não conheço ninguém, não conheço outro Deus como a mim. E ele só quer isso, que a gente se volte para ele. E não dê a glória dele a esses ídolos, porque muitas vezes a pessoa recebe uma graça de Deus e depois de muito tempo essa pessoa consegue dizer que não foi Deus, que foi o santo A, o santo B, que não fez nada. E Deus ele se revelou para a gente de maneira clara, porque é isso que Deus faz. Todo mundo aqui teve uma experiência com Deus. Todo mundo aqui percebeu que os deuses que serviam não era nada. E ele mesmo assim ainda vai atrás de todo mundo dando essa oportunidade. Eu vou castigar vocês, não é para a morte. Eu vou castigar para a vida. Eu tô disciplinando vocês porque eu quero que vocês estejam comigo. De fato, seja aquele filho que agrada. E às vezes o pessoal pensa que é crueldade. Não é crueldade, é amor. Porque ele não está fazendo isso para matar. A escolha da vida e a morte está com cada um. Foi o que ele falou lá foi no deserto, né? Deuteronômio, que ele fala que coloca a opção de vida. Então, tem coisas que eu vou passar porque eu vou ter que passar e eu vou ter que aprender alguma coisa e às vezes não é nem para mim. Eu vou ter que passar por aquela situação para no futuro eu poder fazer algo por alguém, mas não que era especificamente só para mim. E esse povo aí é a prova disso. Esse povo passou por tudo isso e serviu de exemplo para gente, para gente. E muitas vezes a gente ainda não aprende. Às vezes a gente comete um erro que só Deus, às vezes, chega lá na frente e você pensa, poxa, eu estava avisada. Você lembra de uma palavra, você lembra de algo que você, eu pequei por besteira, porque às vezes eu sempre falo que o problema são as raposinhas. A pessoa não vai se entregar para um ídolo de verdade. Quando ele estava falando aí dos ídolos que carregam nos bichos, eu lembrei de um dia que a gente saiu da igreja e Dona Cida foi lá na casa de Andressa. E tem uma igreja católica que tinha umas imagens bem grande mesmo. Tinha que carregar de caminhão. Se ela cai ali no chão, ela se quebra. E depois? Ela vai se remontar sozinha? Não vai. E a gente vê o povo ali dando a vida por causa daquilo ali, tem que ter um cuidado tal. Gente, eu já não tenho atenção com as minhas coisas. Toda vez que eu passo numa porta, eu me bato. Vira e mexe, eu fico enganchada aqui na maçaneta da porta. Se me der uma coisa dessa daí, é certa que eu vou quebrar. E Deus não. Deus, ele vai estar sempre com você ali. E ainda que você caia, no seu caso, é ele que vai te levantar, ele vai te guardar por amor de tudo, mas ainda que seja só por amor dele, ele está amando a sua alma a ponto de te guardar. A gente vê aqui ele dizendo, olha, antigamente eram ídolos, hoje em dia é uma pessoa, é um pai, é uma mãe, é um trabalho, é um amigo, é um bem, e a gente troca Deus por nada, e não confia só porque veio o desespero, e ele está falando aí numa época que todo mundo está bem. Esse povo não vai lembrar por quê? Porque eles estão bem. Eles vão achar que tá bem, que nada vai acontecer, e a gente tem essa mania, tá tudo bem, a gente pensa que não vai acontecer mais nada, e o dia mal chega assim, ó, aparentemente pra gente é não piscar de olho, mas é porque a gente não vigiou, porque os sintomas, os indícios veio vindo, aqui ele estava num momento bom, mas Isaías já veio aqui como alerta, ó, eu vou fazer isso, isso e isso, eu digo Isaías porque era Deus através dele, eu vou fazer isso, isso e isso, Deus não ia avisar só por avisar, a colheita daquilo que aquele povo estava fazendo já estava dando flores, já tinha crescido, já germinou,
E depois que vem as flores, para os frutos virem, é no piscar de olho. E a gente não se atenta a isso. Às vezes a gente tá vendo uma palavra lá, ó. Você ouve uma pessoa falar aquela palavra de manhã, você ouve outra pessoa falar a mesma palavra, ou mesmo contexto de tarde, você não toma aquilo como alerta. Aí depois, quando a situação vem e cai em cima de você, você diz, ah, mas eu não sabia, Deus não me avisou. Não, você que não prestou atenção, porque você estava no seu melhor momento. É você não baixar a guarda nunca. Nunca, 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 porque qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus, você está tocando na glória dele e é idolatria. Idolatria não é só ir adorar, se prostrar para uma imagem, não é só você receber uma entidade no seu corpo, que ainda é pior, porque isso aí já é eu creio que isso aí seja prostituição espiritual mesmo, você tirar Deus o Espírito Santo de dentro de você para receber outros espíritos e achar que isso tá bom, que isso tá legal, e às vezes você vê as pessoas fazendo isso, você vai lá e toca a trombeta e errado ainda é você. E tudo bem, mas na hora que vier a recompensa lá, o salário deles, não vai ser falta de aviso, porque ainda quando a gente avisa, e a gente às vezes ainda se sente culpado pelaquela pessoa, porque imagina para Isaías pregar isso, alertar todo mundo, e ele não vai poder fazer nada, porque a escolha é individual, e muitas vezes fica difícil não se cobrar, porque a gente quer a todo custo que aquela pessoa, que a palavra tenha um efeito na pessoa, como surtiu na gente, só que é elas e Deus está avisando. Então, você só pode, como a senhora falou, é os frutos. A pessoa vai ver e ela vai ter a opção de seguir ou não. Eu lembro que na época do Godlywood, Neide disse bem assim, eu não desisti por causa de você. Eu falei, oxe, por causa de mim? Ela falou, eu vi o seu sacrifício. Eu falei, gente, e ela só viu um terço. Ela não viu nem tudo. Ou seja, as pessoas estão vendo, a gente está aqui servindo de exemplo. Hoje a gente está fazendo esse papel de Isaías. Amanhã a gente espera que eles dêem ouvido como esse povo aqui, porque ainda bem que saiu a idolatria, entrou outros problemas, porque o povo não aguenta ver um pecado que já quer pecar, mas eu acho que o que a gente vê tem que servir para a gente. É a gente que não tem que se perder, é a gente que não tem que se prostrar diante de outros deuses, independente do que vier, porque muitas vezes a gente vai tomar um pouco do castigo do outro, assim, por tabela, mas que a nossa fé e a nossa confiança em Deus sirva para que outras pessoas façam o mesmo. Perfeito, Isis. Essa passagem é muito forte, né? E não tem como ler isso e não futucar os católicos. E outras religiões. Não tem como. Dá vontade de esfregar assim, ó. Olha aqui, não é a gente que está dizendo, não. No verso 20 diz, o Senhor Deus diz, não é eu, não é você, nem Isaías, é o Senhor Deus que diz. E é muito atual, sabe? A gente estava vindo do mercado e uma galera, isso não é intolerância religiosa, não. Isso é você examinar as escrituras. O próprio Deus diz na Bíblia, o meu povo padece por não examinar as escrituras. E ela estava tudo escuro, no meio do mato, e o povo indo para o mato fazer suas oferendas, ou não sei o quê. Mas me parece estupidez. E a estupidez não é falta de conhecimento, não é falta de educação, falta de conhecimento, falta de estudo. É a falta de capacidade de discernir o bem do mal. O problema não foi comer a árvore, que é o fruto que dá o discernimento do bem e do mal? Quando comeu, não viu que estava nu? Porque agora não tem a mesma capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim. E isso não está relacionado à educação, porque eu conheço mulheres, homens que não sabem nem o álcool de minha avó, não sabem nem o álcool copo, não sabem nem escrever seu nome, mas tem uma inteligência emocional que dá aula, sabe? Hoje eu e meu filho, a gente pegou um Uber e o cara fez uma barbeiragem, meu filho já botou o cinto
E ele é uma criança. Ele teve a inteligência emocional de perceber, opa, esse cara é meio barbeiro, então eu vou me resguardar, eu vou colocar o cinto. E em poucos segundos, o cara quase bate de frente com outro carro. E isso não está relacionado com sua capacidade acadêmica. Porque se assim fosse, lá na academia só teriam pessoas sensatas, pessoas sábias, pessoas como Salomão. E, pelo contrário, o que tem de gente estúpida na raiz da palavra não está no gibi, porque não está relacionado com as suas capacidades. Eu estava pesquisando e a sensatez vem da sua capacidade de discernimento, e a capacidade de discernimento é um dos poderes do Espírito Santo. Eu vou encerrar minha fala. Eu assisti um vídeo de um cara falando, primeiro perguntando aquele pesquisador, esqueci o nome dele, Moreno, sobre o vinho. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, sobre o vinho. E ele muito inteligente, muito, sabe, com toda a paciência do mundo, explicando a questão do vinho, e explicando por que ele se abstém do vinho. E depois eu assisti um vídeo de um pastor falando da passagem do vinho, das bodas de Canaã. E eu percebo que as pessoas usam a Bíblia, usam pequenas passagens para justificar as inclinações da sua carne, para justificar as suas más escolhas, para justificar fazer a sua própria vontade. E analisando a passagem das bodas de Canaã, você percebe que o cerne da questão não é o vinho. Se pode beber vinho, se não pode, esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é que Jesus está praticando um dos mandamentos, acho que é o único com promessa, que é honrar pai e mãe. A mãe dele pediu, não foi eu, não foi você, foi a mãe dele que pediu. E eu lendo, rememorando essa passagem, ela chega assim, sabe? Meu filho viu, acabou. Tipo, resolva, sabe? E me parece que não era algo novo, não era a primeira vez, não é, sabe? Pelo jeito que ela fala, isso a gente presume, né? Ela vivia os milagres de forma muito natural, sabe? Meu filho andando pelas águas, meu filho multiplicando ali as coisas, não faltava nada dentro de casa, transformando água em vinho, algo muito natural. E ele chega a dizer, mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas mesmo assim ele obedece. Então, o cerne da questão não é o vinho, é a obediência. É o honrar pai e mãe, é ele honrar aquela mulher que está na situação de carnalmente de sua mãe. E isso é muito bonito. Então, a pessoa tem que se autoanalisar. Você tem fé para beber? Você tem fé para beber seu vinho? Beba. Agora, o vinho não vai te fazer sentar na roda dos escarnecedores? Você vai arriscar a sua salvação por tão pouco, por um mero prazer? Se é renunciar a si mesmo, renunciar todo dia, negar o seu eu, negar a sua carne. Então, se você tem fé, beleza, você vai tomar o que os cardiologistas recomendam, que é um pequeno cálice todo dia, você vai fazer isso, beleza. Agora, você tem essas capacidades, porque o normal do vinho é dar aquela primeira alegria e depois as consequências, a dor de cabeça, o vexame, o dançar até o chão, você está nas rodas dos escarnecedores. Então, quando a gente se abstém, não é uma questão religiosa, não. É negar sua carne. É perceber que aquilo não me cabe, que aquilo não me leva a lugares legais, que aquilo não me tira do meu eu, que aquilo me afasta do meu relacionamento com Deus. E você vai fazendo as suas escolhas. Não precisa um pastor te dizer, meu filho, apesar das bodas de Canaã, você deve ter multiplicado, transformado água em vinho. Não é legal, sabe? E a gente tem que entender isso, que a gente tem essa capacidade de discernir o bem e o mal. Até uma criancinha, quando ele toca no algo quente a primeira vez, a segunda vez ele, opa, olha, não toca, diz até o amiguinho, não toca ali não, que ele é quente, ali machuca. E se a gente tem essa capacidade, se a gente tem o Espírito Santo que nos dá a capacidade de discernimento, bora usar para tudo na nossa vida, até para perceber
as coisas que, querendo ou não, ainda temos os requisitos das idolatrias, os pequenos costumes, sabe? Às vezes eu me pego no Itimaria, sabe? Algumas coisas que a gente precisa se policiar, porque acaba virando idolatria. Acaba a gente pagando esses micos aí, de carregando nas nossas costas um negócio feito com as mãos de um colega. E eu me lembro de uma procissão, assistindo uma procissão, aí um cara derramando cachaça o caminho todo. Opa, mas não é católico? E tá misturado com banda, tá misturado. Que bagunça é essa? Cadê a capacidade de discernir o bem e o mal? E mesmo sem conhecer Jesus, alguma coisa estranha. Gente, é santo e tá derramando cachaça o caminho todo? Alguma coisa errada tem. É isso. Beleza. Dona Maria. Dona Maria. A Maria levantou a mão, mas eu acho que ela não está conseguindo abrir aqui o áudio. Dona Ana, acrescenta aí, dona Ana. O que que a senhora entendeu? O que que ficou para a senhora hoje? Se tem algo mais a acrescentar? Desculpe, eu não tirei o vídeo, o áudio. Estava falando e você não estava ouvindo. Pronto. Dona Maria voltou. Fala aí, dona Maria. Não, é que essa criatura aí, ela fala demais, sabe? Boa noite. Vai de lá e para cá, foi para bodas de Caná, entendeu? E o que é que acontece? Ali naquelas bodas, o que eu vejo é um pouco o que ela vê. A relação mãe e filho, né? Hoje ela levou o filho dela lá para competir, de repente teve a hora que ele disse que não queria, que ele se sentiu indeciso e ela incentivou. Você vê que ele disse, não é chegada a minha hora. Mas ela está ali dizendo, vá, a mãe, acreditando mais no filho do que ele próprio, mesmo ele sendo Deus. Eu vejo assim, entende? E ele então sentiu, digamos assim, o impulso da mãe, que todos nós sentimos quando a gente está na dúvida, faço ou não faço, a mãe vai dizer, vá, a gente vai, sem medo de quebrar a cara. Assim fez ele, certo? E essa questão do vinho, eu gosto muito do Rodrigo Silva. Eu assisti esse vídeo, entendi, no qual ele mostra, né, que ele conversou com cardiologistas e com cientistas, e que, na verdade, o que acontece é o seguinte: o chocolate ele é bom para depressão, mas você tem que comer 2 quilos de chocolate por dia, você vai virar uma bola, comendo 2 quilos de chocolate por dia, para você ter bom humor. É melhor você rir do nada do que comprar 2 quilos de chocolate e comer. E o vinho é a mesma coisa, você tem que tomar muito mais do que o caso de vinho. E tem mais, as reações que o vinho provoca no fígado e em outros órgãos, não vale a pena tomar. Então, essa questão aí é aquela questão que nós estamos no mundo, cheio de informações. Aí chega um e diz, oh, eu vou tomar vinho, o outro diz, não, eu vou tomar cerveja, não, tome cachaça, não, não tome água, de jeito nenhum. E aí você não sabe mais o que você vai fazer, entende? E esse alerta de Deus é um alerta que está valendo hoje, aqui e agora. Preste atenção, só tem um Deus só, não tem outro, não se iluda, não vá atrás de ídolo, certo? E tome cuidado para você não fazer de outras situações seu ídolo. Eu quero ser médica e ficar naquela coisa, sabe? Eu tenho uma filha de uma amiga minha, ela é muito inteligente, a menina é muito preparada, e já há 2 anos ela tenta medicina e não consegue, porque dá paura, dá nervoso. E eu acho que é porque ela, olha, ela não namora, menina de 20 anos, não namora, não faz nada, só faz estudar para medicina. Não acredita em Deus, o negócio dela é medicina, 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 medicina. Então, ela está fazendo a medicina o ídolo dela e está quebrando a cara. Até psicologicamente falando, ela deveria estar procurando
outras coisas, porque a vida não é só estudar para o vestibular para fazer medicina. A vida não é só isso. Todo mundo aqui tem uma profissão, todo mundo aqui fez um vestibular, todo mundo fez uma faculdade, mas isso aí fez parte da nossa caminhada. Ninguém parou de namorar, de comer, de vestir, de ir para festa por conta dessa situação. Por 2 anos é meio complicado, entende? Então, ela está fazendo da medicina um ídolo dela. Então, eu achei muito pertinente isso que a Ana colocou. Vigiar, para não cair na idolatria, achando que a idolatria é só ter uma imagem de São José, Santo Antônio, São sei lá o quê, São Longuinho, para não perder nada dentro de casa. Bota uma imagem lá de São Longuinho, que aí não perde nada, tudo na casa aparece, nada se soma, sabe? Mas eu acho que a gente tem que orar e vigiar e também, sabe, chamar a atenção do irmão. Eu disse isso à mãe dela. Eu disse isso à mãe dessa menina. Mas essa menina, mãe da menina, ela acredita num Deus, um Deus existencial, entendeu? E eu expliquei para ela que ela tá, a menina, até psicologicamente falando, ela não está bem porque ela só quer saber de medicina, estudar, estudar, estudar. Ela está fazendo a medicina, o ídolo delas, e falar espiritualmente, ou psicologicamente ela está com obsessão, sabe? Mas a gente tem que falar. Eu sei que ela não deu importância que eu falei, mas eu acho que assim, a minha parte eu fiz, certo? Vejo Lília, Isis, Mariana, sei lá, Dona Cida, fazendo alguma coisa que não deve, eu tenho que falar. Se ela vai ficar minha inimiga ou se ela vai se corrigir, é outro assunto. Aí é outra conversa, entendeu? Tá? Mariana, não faça isso. Ah, o que é? Não fala mais comigo? Pronto, tudo bem, certo? Mas eu digo a Deus, ó, ela ficou minha inimiga porque eu falei isso para ela, viu? Explique para ela. Mas a minha parte, eu me sinto que eu fiz. Eu tive um problema no condomínio que eu morava, em que a menina estava fazendo ousadia numa casa que não estava fechada, e eu fui e falei para a mãe dela, e ela disse que a menina orava todos os dias, que não saía de casa sem orar com a Bíblia, portanto não podia ser a menina. Até que a menina ficou grávida. Aí, e ela ainda ficou sem falar comigo. E meu marido disse, ela vai ter sua inimiga, e ficou. Mas eu disse, a minha parte eu fiz. Quem é o responsável pela menina? Ela que é a mãe. Eu não posso chegar lá, mesmo eu vendo, como eu vi, dizer, olha, pare de fazer isso. Mas eu falei para a mãe dela, que era quem tinha autoridade. Se a mãe dela. Aí eu não posso, eu não sou a palmatória do mundo, eu não vou mudar o mundo. Eu tenho que andar minha vida de cristão. E também ver o que é que a gente tem que falar. No caso dessa menina, eu falei outras coisas que eu vejo, eu não falo, porque também eu não sou a palmatória do mundo. Mas quando é uma coisa grave, assim, de uma menina de 10 anos, fazendo sexo, fazendo coisa numa casa que está fechada, eu achei que eu devia de falar, né, mãe? Você está rindo. Mas eu achei que eu tinha que falar para a mãe dela. Eu perdi a amiga por causa disso. Mas foi bom, ela ganhou um neto. No final, todo mundo saiu ganhando. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Fala aí, dona Ana. Boa noite. Para mim aqui, todos os versículos são assim, bem claros, né? Mas eu observei aqui foi o versículo 5, onde diz: A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes. É muito claro, porque Deus é incomparável. É incomparável. Antes de ser cristã, quando eu era católica, eu ia para a igreja, eu tinha imagem, mas quando falava em procissão, eu fugia.
sempre resisti a participar de procissão. E hoje eu entendo que era a rejeição que eu tinha a sair carregando imagem, idolatrando imagem. Hoje eu compreendo. E muitas vezes, assim, eu fico imaginando, diante de tantas coisas, Deus é um amor imenso, um cuidado muito grande, imenso, com todos nós, porque Deus já cuidava de mim no tempo da minha ignorância. E hoje eu tenho até vergonha de olhar para trás. Eu tenho até vergonha. Eu procuro muito mesmo me policiar em relação à idolatria, porque a idolatria não é somente imagens, não é somente você pegar um santo e guardar e ficar ali adorando aquela imagem. É tudo com que a gente vem se apegando, se apega. E eu procuro muito estar trabalhando esse lado meu, vigiando, porque eu fui idólatra quando eu não era cristã, mas hoje eu não quero saber de idolatria na minha vida. Então eu oro, peço a Deus para me dar sabedoria, entendimento e discernimento na palavra dele. Peço a ele para iluminar a minha vida e meus caminhos, mostrar os meus erros e me dar força para tirar tudo que desagrada a ele da minha vida. Essa é a minha preocupação, porque o meu objetivo é a salvação, é a minha salvação espiritual, é a salvação das pessoas que chegam até a mim, que eu chego até a elas. Estou sempre passando, mostrando o plano de Deus para a humanidade, para todos nós. Mas a gente não pode invadir a mente de ninguém, não pode abrir a cabeça e colocar. A gente planta a semente e quem convence é o Espírito Santo. Só isso que eu tinha para acrescentar. Muito bom, dona Ana, muito bom. Eu achei legal esse posicionamento de dona Ana de falar que ela vigia para não ser mais idólatra, para não ter mais dentro de si nada acima de Deus. É difícil a gente falar, Deus, que não haja mais ídolos na minha vida. Não é o mais comum a gente falar, né? A gente sempre afirma o contrário. Deus, o Senhor é o maior na minha vida. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é o meu primeiro. Ela já vai na retaguarda, né? Não deixe, Deus, que exista algo maior que o Senhor na minha vida. Bem legal. Bom, meninas, alguém mais quer acrescentar alguma coisa? De livre e espontânea vontade? Não, né? Neide, tem mais alguma observação para fazer, Neide? A observação é para que a gente venha estar em constante vigilância, para não ser pego de surpresa em questão da idolatria. O texto refere muito idolatria, idolatria, mas hoje, nós que já conhecemos a palavra, não vai ter idolatria por uma imagem, mas temos de estar em vigilância para não ser pego de surpresa. É um filho, uma escola, como Dona Maria citou aí da moça, né, fazendo a faculdade de medicina, um emprego, e é isso aí. Um desejo, um sonho, né? Exato. Certinho. Neide, indica alguém aí para fazer a oração. Deixa eu verificar quem são as pessoas que estão hoje aqui na sala. Uma galera. Dona Zila, Dona Zila. Muito bom. Boa escolha. Dona Zila.
Deu ruim, Neide. Dona Zila dormiu. Fabiane, Fabiane. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Sim, sim, senhora. Perfeitamente. Dona Lília, desativa meu áudio aí, que eu não estou conseguindo não, por favor. Tá bom. Pronto. Fazer a oração final, né, dona Lília? Sim, senhora. Tá certo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós entramos aqui em oração, agradecemos, meu Deus, por esse momento, por tudo que o Senhor, na verdade, meu Deus, trouxe aqui, porque a verdade é que o Senhor só usa a boca dos teus servos, né, das tuas servas, mas quem fala é o Senhor. E que tudo que foi colocado aqui, meu Deus, não venha ser somente palavras, meu Pai, mas que venha servir, meu Deus, de aprendizado, que venha servir, meu Pai, de aplicação, meu Pai, nas nossas vidas, e não venhamos cair realmente na idolatria, meu Deus. Não na idolatria, talvez, do mundo, ou até na idolatria, meu Deus, de deuses, mas na idolatria, meu Deus, de bênçãos, na idolatria, meu Deus, dos nossos sentimentos, na idolatria, meu Deus, do nosso querer. Nós temos que andar totalmente em vigilância, meu Pai, para que as nossas emoções, as nossas sensações, meu Deus, não seja colocado acima do Senhor. Os nossos problemas, as nossas angústias, meu Deus, não seja mais que o Senhor. Que nós venhamos saber colocar tudo em tuas mãos, meu Deus, e deixar que o Senhor venha direcionar as nossas vidas, os nossos caminhos e os nossos anseios, meu Deus. Jesus, eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai, e que seja feito tudo conforme a tua boa, honrada e grandiosa vontade na vida de cada um que está aqui, meu Pai. Seja, meu Deus, tudo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Assim eu te agradeço e, meu Deus, coloco, meu Deus, a vida de todas que estão aqui, meu Deus, nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Então é isso aí, meninas. Por hoje é Amém. só. E terça-feira a gente se reencontra aqui, ok? Deus abençoe.